grave na flauta transversal. Então essa é uma nota que, sem sombra de dúvidas, assusta muito flautista iniciante, até mesmo intermediário e avançado. Mas e se eu te contar que essa nota não precisa ser um pesadelo, não precisa ser um sacrifício, não precisa ser alguma coisa que te deixa com medo na hora de tocar a flauta transversal? E eu vou te passar 3 erros, 3 coisas que você pode estar fazendo sem nem ao menos perceber, e assim que você corrigir isso, vai facilitar muito a sua vida na hora de tocar esse dó grave. E caso você não me conheça, me chamo Edilson Júnior, sou flautista e professor de música. E antes da gente partir para os 3 erros, para essas 3 dicas valiosíssimas que vão mudar a sua forma de tocar, clica no botão para se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque aqui toda semana sai algum conteúdo novo que eu tenho certeza que vai ajudar você a ser um flautista melhor ou uma flautista melhor no seu instrumento. Então, bora para esses 3 erros, para essas 3 dicas. O primeiro erro é a gente querer soprar muito ar. E esse erro ele vem do fato da gente querer, da gente ter como ideal para essas notas graves, que elas sejam notas bem intensas, que soem muito forte, quase como se fosse na região aguda. E a gente precisa entender primeiro que a flauta é um instrumento que, por natureza, tende a brilhar mais nos agudos e a ser um pouquinho menos intensa nos graves. Então é perfeitamente comum e aceitável que os graves não saiam tão fortes, que é da própria natureza do instrumento. Para essas notas a gente precisa de um ar um pouquinho mais espaçado, uma quantidade um pouquinho maior e, além de tudo isso, o buraco por onde a gente sopra ele é bem pequenininho. Então o que pode acontecer, o que é um erro muito comum, é a gente querer tocar uma nota muito forte, querer tocar essa nota grave muito forte, associar que a gente precisa soprar mais, e a gente pode fazer 2 coisas sem nem perceber. A primeira é soprar muito ar, então a gente está tentando tocar essas notas, e elas acabam oitavando, elas acabam chegando nos harmônicos, porque a gente está soprando mais alto do que a gente deveria. E o segundo erro muito comum sobre isso, o segundo sub-erro, o segundo subtópico desse erro, é a gente acabar fazendo isso aqui que eu vou demonstrar para você. Então eu estou tocando uma escala de Dó maior, vou chegar na nota Dó e ver se você consegue perceber o que é que eu estou fazendo. Então, caso você não tenha percebido, eu estou esticando a minha embocadura, eu estou forçando, estou tensionando ela, apertando os meus lábios. E a gente faz isso porque a gente quer tanto que esse som saia, que ele saia forte, que a gente acaba associando que a gente precisa forçar de alguma forma, precisa colocar mais força, mais tensão. E quando a gente faz isso, a gente perde o controle do nosso ar, a gente perde o controle da quantidade dele, da direção do ar, e toda essa tensão ela é prejudicial para a gente. Então a gente pode até mesmo se machucar. Então, na hora de tocar a região grave, a sua embocadura, primeiro de tudo, tem que estar relaxada. 100% relaxada, a gente não precisa tensionar, a gente não precisa forçar, não precisa fazer nada diferente para tocar esse Dó grave. E eu até exemplifiquei no começo desse vídeo, eu toquei o Dó da segunda oitava e o Dó grave utilizando a mesma embocadura. E a gente precisa soprar um ar bem gentil. E pode parecer meio estranho falar de ar meio gentil, mas é mais ou menos isso, deixa eu tentar explicar. O ar que a gente sopra é como se fosse um ar mais espaçado, como se fosse uma neblina, sabe? Imagina uma fumaça passando por baixo da porta, aquele ar que vem bem devagarinho, bem espaçoso. Porque se a gente sopra com muita força, como a gente sopra na região aguda, na região média, por exemplo, a nota vai oitavar, até porque a gente está fazendo exatamente o que a gente faria para tocar na região aguda e na região média. Então sopra bem devagar, você pode começar soprando sem articulação mesmo, para você entender o ponto certinho para você soprar e ir treinando. Uma dica muito boa é utilizar ar quente. Sabe aquele ar que a gente usa quando a gente quer embaçar um espelho, um vidro de um carro, por exemplo, que a gente até sopra com a boca aberta? Esse ar ele sai bem quente, bem espaçoso, bem volumoso e bem devagar também. Então ele é ideal para a gente começar a tocar essas notas graves e entender como é que elas vão soar. Então vou usando ar quente. E tá tudo bem se a nota sair bem fraquinha no começo, a gente não precisa se preocupar com isso. Se preocupa primeiro em tirar esse som, que depois a gente começa a trabalhar com a ressonância, que é uma outra coisa que vai ajudar a gente a deixar esse som mais potente, mais intenso. Mas já adianto que você não precisa forçar nada, tá bom? O segundo erro não tem nada a ver com a nossa forma de soprar. Pode até parecer meio estranho,
mas tem a ver com o alinhamento da flauta, a forma como a gente monta e alinha ela e a postura dos nossos dedos, que é o seguinte, é você não pressionar devidamente essa chave aqui do dó grave, e essa chave não ficar completamente fechada. Se ela não ficar completamente fechada, o ar acaba escapando, vazando, e aí não tem jeito, você pode estar soprando de uma forma perfeita que o som não vai sair porque o ar vai estar vazando por aqui. E tem duas fatores que podem fazer a gente não estar pressionando essa chave da maneira correta. O primeiro tem a ver com o alinhamento da flauta. Então o que acontece? Às vezes a gente coloca o pé da flauta muito para dentro ou muito para fora, e esse dedo mínimo não consegue pressionar devidamente, eu não tenho alavanca para fazer esse peso aqui para poder fechar essa chave. Lembrando que na hora de tocar o dó grave, a gente pressiona essa chave aqui e esse roletezinho também. Então o dedo mindinho tem que estar nas duas, vedando muito bem. E a segunda coisa, o segundo fator que pode fazer a gente não estar pressionando tanto é justamente a posição desse dedo polegar. Por quê? Se eu toco com esse dedo polegar muito para dentro, percebe que eu acabo subindo esse dedo mínimo. E aí ele não tem tanto espaço para fazer esse peso. Da mesma forma, se eu jogo para cá, o dedo mínimo, o dedo mindinho, ele acaba vindo muito para cá e eu fico pegando só com a pontinha do meu dedo. Então eu também não tenho espaço para isso. Então se preocupa com a posição do pé, o alinhamento. Isso aqui é uma coisa que você faz muito rápido, questão de segundos, mas faz toda a diferença. E também a posição do seu dedo polegar. Caso você esteja fazendo tudo certo e ainda esteja vazando, é questão de você levar no luthier, levar num técnico para fazer a regulagem da sua flauta. Lembrando que isso é uma coisa que você faz uma vez a cada ano, 1 ano e meio, ou 2 vezes a cada ano, caso você precise, caso você toque muito. Mas se você sentir algum problema, leva imediatamente. E o terceiro erro tem relação justamente com a nossa forma de soprar, que fala sobre o controle da velocidade e da direção do ar. Então eu já tenho um vídeo aqui sobre como tocar na região grave. Caso você queira assistir, ele vai estar aparecendo aqui ou aqui em cima, você clica no card no final do vídeo. Eu também vou deixar no link da descrição para você assistir depois. Mas o que a gente precisa entender, primeiramente, é que região grave a gente sopra mais para baixo, mais para dentro da flauta e mais devagar, que é uma coisa que eu até já comentei. Então, você sempre na hora de tocar nessa região grave, você presta atenção e fica com a consciência de que você tem que soprar mais para baixo e mais devagar. E aquele exercício de soprar quente é essencial, mas basicamente para você conseguir ter esse controle da direção do ar, embocadura relaxada. A gente não pode tensionar em momento algum, porque se você tensiona a sua embocadura, você perde o controle justamente da velocidade e da direção que você sopra, que são as duas coisas essenciais na hora de tocar na região grave. E a respeito da forma como a gente sopra e da direção que a gente sopra, preste atenção também no alinhamento do bocal, porque às vezes a gente está soprando muito para dentro ou muito para fora, em excesso, e não é nem culpa da nossa embocadura. Você pode estar tocando com a embocadura completamente relaxada, mas se o bocal estiver muito para dentro ou muito para fora, vai afetar no seu som, vai atrapalhar no seu som, e eu também tenho um vídeo sobre isso. Então vou deixar no card, vou deixar no link da descrição, e você clica nesses 2 vídeos quando você acabar, para aprender como tocar na região grave e quais são os 2 erros que você deve evitar na hora de montar o bocal. Então, só relembrando os 3 tópicos. Primeiro erro, soprar muito ar. Então a gente não pode soprar tanto ar, a gente não pode soprar um ar tão rápido. O ar na hora de tocar na região grave, principalmente no dó grave, especialmente que é a nota mais grave da flauta, tem que ser um ar bem gentil, bem calmo, bem vagaroso, bem devagar e bem espaçado, com uma fumaça passando por debaixo da porta. Segundo erro, a flauta pode estar vazando, e aí entra o posicionamento dos nossos dedos, posicionamento aqui do pé da flauta, e são 2 coisas que você tem que se atentar na hora de tocar. Terceiro e último erro, controle da velocidade e da direção do ar que você sopra. Então, via de regra, região grave, você sopra mais para baixo e mais devagar com menos velocidade. Se você ainda tiver com alguma dúvida sobre como tocar o dó grave ou qualquer outra dificuldade na flauta transversal, escreve aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Aqui na minha esquerda eu vou deixar um vídeo, aqui na minha direita eu vou deixar outro vídeo. Aproveita que você está aqui e clique em um desses 2. Abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!